Vamos virar aqui, Duda? Vamos. 1, 2 e 3. Cruzoé, virou Cruzoé. Vamos ver a nossa capa, por favor, Joelton. A ordem é gastar. Como Lula e Congresso se acertam para abrir as torneiras do gasto público. Por Duda Teixeira. Então, por favor. Bom, aí estamos falando principalmente da PEC do Lula, que então não é a PEC do governo Bolsonaro, até porque o governo Bolsonaro é esse discurso que a gente viu ali, né, essa coisa desconexa para os apoiadores. O governo Bolsonaro não existe mais. O que a gente tem é o Lula em articulações, e aí é uma apuração também da Natália Lázaro, nossa repórter lá de Brasília, que o Lula vai muito raramente ali no Centro Cultural Banco do Brasil. Ele está principalmente em jantares e conversando com políticos de todo tipo, e ele vai fechando acordos principalmente por estado, né? Então, assim, olha, fechei aqui com Minas Gerais, que vai ser assim, né? Vocês vão receber isso, isso, isso. Aí ele vai lá e fecha depois com o Amazonas, né? E nisso ele foi conquistando a maior parte dos políticos em Brasília que estão mais, enfim, que vão apoiar no final a aprovação aí dessa PEC, portanto, do Lula, né? E a gente também leu o texto aí, a gente também é muito fácil identificar o que o economista Alexandre Schwartzman chama de keynesianismo de quermesse, né? E a gente faz uma análise, então, de várias declarações ali que estão na PEC, inclusive falando quem provavelmente estava por trás disso daí. Então, basicamente, essa ideia de quanto mais gastar, melhor, né? Então, a ideia de que existe um conceito keynesiano do efeito multiplicador dos gastos, ou o multiplicador keynesiano, coisa que o Haddad gosta, né? Mas essa ideia que é totalmente errônea, de que quanto mais o governo gastar, mais a economia cresce, mais se arrecada com imposto. Então, vale muito a pena você gastar muito, porque lá no final a coisa vai compensar, né? Seria muito bom se fosse verdade, né? Porque se fosse verdade, todo governo do mundo gastaria tudo o que tem e o que não tem, tempo todo, né? É a ideia de um cabo de energia que se conecta a ele mesmo do outro lado. Exato. Como se isso, né, se a energia não tivesse que vir de outro lugar, né? Não existe esse círculo virtuoso que se alimenta com uma energia própria e que, enfim, não é assim que funciona, né? O keynesianismo, né? Não sei se todo mundo está familiarizado, né? Tem a ver com John Maynard Keynes, né? Que é um economista inglês ali da primeira metade do século XX. Foi o cara que inspirou o New Deal dos Estados Unidos, que era aquela na depressão horrível ali dos anos 30, né? O presidente americano se inspirou nas ideias do Keynes e falou: vamos gastar, para ver se a economia volta a funcionar. Então ele mandava um cara abrir buraco de manhã e outro cara abrir buraco à noite, dava um salário para esses caras, e isso aos poucos fez a economia pegar no tranco de novo. Circunstâncias muito especiais e únicas, né? Não significa que é uma receita para qualquer momento da economia, da vida econômica de um país, né? Mas, enfim. E é interessante, né? O Duda ele decupa ali os trechos do projeto da PEC, que foi assinado pelo Alexandre Silveira, que é um político do PSD, né? E que está cotado para talvez assumir um ministério, também é um cara próximo do Lula, e que traduz, né, principalmente ali na justificativa do projeto, esse ideário, né, econômico que tem tudo a ver com a turma que cuida desse assunto no PT, Mercadante, Guilherme Melo, né? É toda uma escola que vem ali de Campinas, né? Da Unicamp de Campinas, né? Exato. E que quando o Lula assumiu lá atrás, né, em 2002, essa turma toda foi levada para Brasília, né? Então agora eles, de novo, o mesmo movimento. Muito bem. O que mais que a gente tem de bacana, de bom para as pessoas lerem neste fim de semana, Duda?
Bom, a gente tem um artigo do Adriano Gianturco, do IBMEC, ele que já deu uma entrevista para a gente aqui, é italiano, casado com uma brasileira, mas é um cara que sabe muito da diplomacia brasileira e ele resgata o que foi a diplomacia petista no governo Lula e para daí pensar o que vai ser nesse terceiro mandato do Lula, né? E temos também um artigo do Hélio Frantini Neto, o Hélio que também já deu uma entrevista para a gente, falando super interessante que a nossa independência teve muita guerra, né? Não foi muito pacífica, mas ele também já fez um outro artigo para a gente sobre por que a gente virou um império, né? Uhum. Então, agora é a terceira participação dele, que é essa coisa de que a gente, na verdade, já estava separado antes da independência, né? Enfim, o Brasil já tinha deixado de ser uma colônia antes de virar da independência propriamente dita. Está bem explicado, ele é bem didático. É uma boa sacada, né? Uma tese interessante, né? E ali no texto dele ele promete mais um artigo, vou falar com ele Opa, de novo, vamos ver se vem, porque ele escreve super bem, é gostoso. eu adoro história em publicações jornalísticas, assim, eu acho que dá um tempero bom para qualquer publicação, né? Você e os nossos leitores, né? Que bom. A gente lê os comentários de vocês nas matérias, aliás, assine a Cruzoé, Ah, sim. mas a gente lê sempre. Mas o importante é comentar rápido também, porque senão passou uma semana a gente não lê mais, mas os primeiros 30 comentários a gente lê com certeza. Fale por você, filho ingrato. E a gente tem uma entrevista com o Milton Seligman, que é um especialista em políticas públicas, né? Ele ensina relações governamentais no INSPER. Relações governamentais é um nome chique para lobby. E a tese do Seligman, e ele defende muito bem essa tese, é de que apesar do lobby ter uma reputação muito ruim, né, ser sinônimo de conchavo, de negociação feita no escurinho, com intenções maldosas, malandras, né, é preciso entender que o lobby tem funções positivas também. E ele diz, olha, o lobby ajuda a melhorar o governo. Entre outras razões, porque traz mais informação, né, para os tomadores de decisão, eles ficam mais cientes dos interesses, das dificuldades que qualquer ação pode acabar trazendo, ou em que ela pode acabar resultando, né? E por que a gente foi ouvir o Milton Seligman sobre esse assunto? Porque a gente não chegou a comentar, né? Mas depois de 15 anos parado no Congresso, finalmente um projeto que regulamenta o lobby começou a andar. Ele foi aprovado na Câmara e agora foi enviado para o Senado. E é um pleito antiquíssimo esse de regulamentar o lobby, né? Para que haja mais transparência, para que quem visita quem, com quais intenções, com quais propostas, com quais interesses, fique registrado e visível para todos, né? Esse é um pleito antigo. E agora parece que finalmente a gente vai ter o lobby regulamentado no Brasil. Ele disse que é importante que o Senado pegue o texto que veio da Câmara, discuta, faça consulta pública, enfim. Tem coisas para melhorar no texto, mas ele está animado com o fato de que um processo que começou, como eu disse lá atrás, 15 anos atrás, em 2007, pode finalmente ter um desfecho, e é um passo na melhora da governança pública, é um passo na melhora, inclusive, da crença que as pessoas possam ter na honestidade dos nossos gestores, né? É isso, né, Duda? Temos artigos, as notas, artigo divertidíssimo do Rui Goiaba, muito divertido do Alexandre Soares também. Tá bem, tem bastante coisa para vocês se divertirem nesse fim de semana.